Olá, sou o Dr. Amaro Amazonas, psiquiatra atuante no Rio de Janeiro. Esse é o primeiro episódio da nossa série de efeitos colaterais de medicamentos psiquiátricos. Hoje iremos falar de hiperprolactinemia. E é prolactina? Prolactina é um hormônio secretado em situações normais, em mulheres, na gravidez e também durante o período de amamentação. É o hormônio responsável pela produção de leite materno e aumento do volume das mamas que ocorre na gravidez. E, bom, o que isso tem a ver com os antipsicóticos, com remédios psiquiátricos, os antipsicóticos principalmente? Bom, hiperprolactinemia é um efeito colateral comum de medicamentos psiquiátricos. Os antipsicóticos mais antigos, também alguns ditos atípicos, no caso risperidona é desses muito usados hoje em dia, no qual esse problema é um problema comum. Mas também de outros, tipo Socian, o Aquilide também, que no caso é a sulpirida. Então, o que faz um antipsicótico causar hiperprolactinemia? Bom, obviamente, quando nós prescrevemos antipsicóticos, nós pensamos em atuar em um local específico. Obviamente, os antipsicóticos têm vários locais de ação. Não é só nesse local. Principalmente os mais modernos, eles atuam em vários outros. Por isso que eles têm efeitos tão diferentes e servem para várias outras coisas além de inibir casos de psicose. Bom, mas vamos lá. Os antipsicóticos, de uma forma geral, a intenção de prescrevermos eles é atuar num local específico. Um local, a via chamada via mesolímbica, que vai de um local específico do mesencéfalo, chamado área tegmentar ventral, até a parte anterior do estriato, que é quando disfuncional, ou vai ocorrer os sintomas ditos positivos da psicose, Agressividade, hostilidade, alucinações auditivas, ideações persecutórias. Obviamente, atuando lá, o antipsicótico espera-se que ele iniba essas coisas. A intenção é que ele iniba esses problemas. Só que, obviamente, o antipsicótico uma vez no sangue, ele vai para onde ele for levado. Se ele atuar em outro lugar que tem ele pode atuar em outro lugar que tem esse receptor de dopamina. No caso, o receptor de dopamina D2, que é um receptor inibitório de dopamina. Onde tem esse receptor? Bom, existe um outro local que tem neurônios dopaminérgicos, que é a via túbero-infundibular, que é que vai do hipotálamo até a adenohipófise, que é quem produz a prolactina. E lá existem os receptores D2, também receptores inibitórios D2, que vão ser bloqueados pelos antipsicóticos. Bloqueando esses receptores inibitórios, você inibir a inibição, você estimula. Você vai aumentar os níveis de prolactina. Obviamente, os mais modernos não fazem isso, porque eles atuam também de outras formas que acabam equilibrando, assim, apesar deles também terem ação D2, anti-D2 no caso, eles atuam também em outros locais que acabam equilibrando as coisas. Acabam, no final das contas, que, por exemplo, quetiapina, olanzapina, aripiprazol, eles acabam ou porque não estimulam tanto o D2, ou porque estimulam outros receptores também, acabam que eles não secretam tanto assim a prolactina. Ou mesmo não secretam, não mudam a secreção de prolactina. Mas aqueles que fazem isso, que no caso são os mais antigos, e também a risperidona, o Socian, o amilsuprida no caso, que é o Socian, o nome comercial do amilsuprida. Aí eles vão atuar lá, vai secretar mais prolactina. Essa prolactina vai, a maior parte dos pacientes, isso aí vai passar despercebido, não vai causar tantos transtornos a eles,
pelo menos assim num curto a médio prazo. E o que então pode ocorrer em algumas pessoas também depende da dose do remédio. Doses assim muito baixas geralmente não vão causar muitos transtornos ou não vai causar transtornos nenhum. Mas assim, alguns pacientes mais sensíveis ao hormônio ou que têm maior capacidade de secreção ou que simplesmente são necessárias doses altas do remédio para ter um efeito desejado, eles podem ter os efeitos colaterais da hiperprolactinemia. Quais efeitos são esses? Bom, pode ser, tem alguns efeitos, são ginecomastia e a galactorreia. O que ocorre na gravidez? Você aumenta o tamanho das mamas e a produção de leite. Isso pode ocorrer em algumas pacientes, não apenas mulheres. Em homens também isso pode ocorrer, embora mais frequente nas mulheres. Pode causar também, hiperprolactinemia pode causar disfunções sexuais e a longo prazo também pode causar problemas de osteoporose em algumas pessoas. Bom, apesar disso, significa que não se deve dar esses remédios que causam isso. É tudo uma questão do que causa benefício e do que causa prejuízo ao paciente. Em alguns casos vão ser necessário, porque o benefício vai extrapolar vai ser muito superior ao que o paciente perde usando esses remédios. Às vezes o paciente pode estar descontrolado, completamente descontrolado, quebrando tudo dentro de casa, se não usar o remédio, então não tem jeito às vezes, né? Às vezes não consegue ter acesso a outros remédios que não tem esse problema, aí vai ter que usar. Mas enfim, o que fazer então quando ocorre hiperprolactinemia e gera esses efeitos colaterais? Bom, coisa a fazer uma delas é simplesmente diminuir a dose do remédio, se for possível. Em última instância, simplesmente trocar o remédio. Se você tem um remédio que causa hiperprolactinemia, você tem outras opções que não fazem isso. E bom, mas se você tem outras possibilidades terapêuticas, mas geralmente essas são as mais comuns. Até mais.